Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela aula de hoje. Senhor, obrigado por este momento da tua igreja reunida em torno da tua palavra. Este é o nosso propósito aqui, Senhor, nos reunirmos em torno da tua palavra. Queremos saber mais sobre o Senhor, queremos saber mais sobre a nossa identidade no Senhor e sabemos que podemos aprender sobre isso nas tuas escrituras, que são palavras inspiradas pelo Senhor, para que todas as gerações em todo canto da terra possam acessar a revelação de quem o Senhor é. Não podemos conhecer ao Senhor senão naquilo que o Senhor se revela para nós. Obrigado pela tua disponibilidade para se fazer conhecido, tanto através da tua sagrada Escritura, quanto também na tua atuação em nós, os convertidos, pelo teu Espírito, que é Espírito de adoção de filhos. Obrigado pela tua filiação, Senhor Jesus. Clamamos ao Senhor que faça em nós o teu processo de santificação através da tua palavra, Senhor. Queremos ser cumpridores da tua palavra. Temos pedido isso em todas as aulas. Não nos deixe ser apenas conhecedores da tua palavra. Antes, faça-nos praticantes de tudo aquilo que, através das tuas sagradas Escrituras, o Senhor nos tem revelado. Esse é o nosso pedido para o Senhor, sempre em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos abrir lá no Evangelho segundo João. Vamos concluir hoje o primeiro capítulo. Maravilha. Quero só retomar aqui com vocês o que aconteceu antes, porque é muito importante. Então, nós temos aqui no Evangelho de João uma abertura diferente da abertura dos evangelhos sinóticos, né? Que falam de Jesus já humanado, já apresentado em forma humana. Eles já abrem assim, explicando em Lucas e em Mateus as circunstâncias do nascimento dele, né? Algumas coisas que aconteceram antes do nascimento, como a revelação de que viria o Cristo, né? De que ele nasceria do ventre de mulher e que havia sido concebido pelo Espírito Santo. Temos em Marcos a abertura da história de Jesus como a abertura do seu ministério, já Jesus adulto, sendo batizado nas águas do Rio Jordão pelo último profeta ao estilo veterotestamentário, né, do Antigo Testamento, que é João Batista. E nós temos em João uma abertura muito mais cristológica, né? No sentido de que a identidade eterna de Cristo, como o próprio Deus eterno, o Criador, onipotente, onipresente, ela é apresentada para nós ali, Jesus sendo a própria palavra de Deus, o Logos de Deus. Logos é a palavra que é usada no grego koiné para descrever quem Jesus é, fazendo referência à ordem de Deus no haja luz, né? Então você tem ali o Pai, de quem emana a vontade, o Filho, que é a palavra através de quem tudo é criado, né? Inclusive tem aquele versículo que nós lemos, sem ele nada do que foi feito se fez, né? Ou seja, todo ato de criação foi feito por intermédio dele, através dele. E nós temos ali também no início do Gênesis, né, nessa mesma, nesse mesmo contexto que fala ali da criação e do mundo antes da criação, né, daquilo que podemos chamar o cosmos, antes de tudo ser criado conforme nós conhecemos hoje, menciona ali também o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, né, havendo trevas sobre a face do abismo. Então temos ali, quando a gente junta Gênesis 1 e João 1, a gente consegue entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso também conseguimos entender nas chamadas epístolas joaninas, né, que são as cartas que João, cremos que é o mesmo João evangelista, escreveu à igreja, e nós vimos alguns trechos aqui já nas aulas pregressas, dessa descrição, né, do Pai, a Palavra e o Espírito, né? Falando do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Lembrando que, inclusive, nesse contexto, a palavra, o Logos, é também uma referência ao Filho, né? Já que o Verbo era Deus. Depois nós vimos o que acontece no ministério de João Batista. Nós temos um breve relato do ministério de João Batista nas Escrituras. E a importância de João Batista sendo aquele que veio cheio do espírito de Elias, né, que é o espírito de profecia. E aí quero relembrar a vocês por que se usa, né, o nome de Elias para referenciá-lo? Porque se usa o nome de Moisés para referir-se à lei, usa-se o nome de Elias para se referir à profecia, né, ao profetismo, e usa-se o nome de Cristo para referir-se à graça, né, que é a, o método de salvação pelo Novo Testamento, pela nova aliança. João Batista prepara o caminho para que viesse o Senhor. Então, ele é aquele que já estava profetizado por Isaías e também por Malaquias no Antigo Testamento, dizendo que ele viria preparar o caminho, endireitar o caminho, aplainar o caminho, deixar tudo preparado para que o próprio Senhor viesse na sequência. E João Batista se identifica expressamente com essa profecia. Então, duas confissões são essenciais para chegarmos aqui neste trecho que é o final do ministério de João Batista. Primeiro, é João Batista dizendo com a sua própria boca, quando os fariseus, né, os enviados, na verdade, dos fariseus, que são os levitas, vão questionar a ele quem ele é, ele prefere se descrever, ao invés de descrever-se como um profeta, ou ao invés de descrever-se como Elias, ele se descreve como a voz do que clama em meio ao deserto, fazendo referência a essas profecias que vieram antes, como o preparador do caminho, né? Para que viesse o Senhor. Essa foi a primeira confissão dele, então dizendo: sou mesmo este que viria preparar o caminho do Senhor. E a segunda confissão, mais importante ainda do que essa, né? Que é ele apontando para quem era o Senhor que estava vindo após ele. E ele aponta para o Cristo, para Jesus de Nazaré, dizendo: este é o Cordeiro de Deus. É este que tira o pecado do mundo. E então o ministério dele se cumpre. Ele preparou o caminho, clamando para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e, na sequência, ele aponta para o Senhor que viria após ele, e inclusive diz: este que vem após mim é antes de mim, fazendo uma referência à divindade de Cristo, né? E agora nós temos aqui João Batista concluindo o seu ministério, pelo menos aquilo que as Escrituras Sagradas declaram sobre o ministério dele se conclui aqui. Estamos então concluindo o primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Quando a gente lê o nome João, é preciso lembrar disso, né? No Evangelho, nós não estamos falando aqui nesse primeiro capítulo sobre João, o autor do Evangelho. Nós já falamos, inclusive, um pouco sobre a autoria, né, do Evangelho, porque nós cremos que João, o irmão de Tiago, o filho de Zebedeu, é o autor deste Evangelho. Isso já está explicado, mas aqui o mais importante é lembrar que este João que está escrito aqui é o Batista, tá bom? Aqui nesse primeiro capítulo. Vamos lá. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, quero relembrar a vocês que ele já estava pregando que após ele viria quem é maior do que ele, aquele que é antes dele, né, e que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, vendo Jesus passar, então imagine ali a comunidade dos seguidores de João Batista,
talvez, conforme nós falamos, uma comunidade parecida com aquilo que os livros de história descrevem como os essênios. Nós não temos certeza disso, né? Falei também já para vocês que havia vários partidos, essa é a expressão que a gente usa, partidos. Vários partidos judaicos existiam na época de Jesus. Os fariseus faziam parte de eram um partido, os saduceus eram outro partido, os herodianos outro partido, os zelotes eram outro partido, e havia ali os essênios, que era uma comunidade que vivia no deserto e que tinha como ritos muito marcantes os ritos de purificação pela água. Talvez João Batista fosse um essênio. Isso é uma certeza? Não, isso não é uma certeza, isso é uma especulação. Mas saber o que a Bíblia nos diz é que ele tinha ali a comunidade dos seus discípulos, para quem ele pregava que o Messias estava vindo após ele, e aí ele aponta para Jesus. Então imagine que ele vê Jesus e aponta e diz: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então ele está declarando para todos aqueles que o seguem: é aquele ali, ó. Aquele ali, o Cordeiro de Deus. Então o próprio João aponta. E isso é importante porque os primeiros apóstolos, principalmente André, que é o primeiro mencionado, né, nominalmente, ele é um dos 12 que depois permanece, depois que Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, ele é um dos que permanece ali na comunidade dos cristãos. Então, este relato dele, como testemunha ocular dessas coisas que aconteceram, entra aqui para as Escrituras também. Então, é muito importante, quando a gente fala dos apóstolos, é muito importante porque a característica principal dos apóstolos é terem acompanhado o ministério de Jesus do princípio ao fim, de Jesus em forma humana, né? Eles acompanharam tudo. Até depois do falecimento de Judas Iscariotes, que cometeu suicídio, depois, né, de todos os eventos relativos à crucificação, ele se suicida. A pessoa escolhida para substituí-lo, que é Matias, então sai um apóstolo e entra outro no lugar, que é Matias. Qual foi o critério para a escolha de Matias? Precisa ser alguém que tenha acompanhado o ministério de Jesus do princípio ao final. Então, esta é uma das principais características. E nós temos também uma característica outra importante, que é o fato de que este nome apóstolo, né, foi usado para descrever 12 dos discípulos específicos. Então, todos os que eram discípulos de Jesus e que acompanharam o ministério dele do princípio ao fim foram chamados de apóstolos? Não. Foram chamados estes 12 específicos, e nós vamos ver isso mencionado ali no Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ler um trechinho do Evangelho segundo Lucas só para confirmar essa constatação das Escrituras. Outro comentário importante. Isso quer dizer que a gente só possa usar o nome apóstolo somente para estas pessoas, essas 12 pessoas que viveram neste tempo, lembrando que entre estes 12, Matias foi o substituto de Judas Iscariotes. A palavra apóstolo parece ter ali uma conotação mais parecida com a palavra missionário, entendem? E vejam que Paulo, ele é chamado apóstolo por si próprio, ele se define como apóstolo, mesmo não sendo um destes 12. O encontro dele com Cristo foi depois que Cristo já havia ascendido aos céus. Ou seja, ele tem uma visão de Cristo. Vejo que Patrícia levanta a mão, Paty, fique à vontade. Na hora que você ia definir apóstolo, travou sua câmera, aí eu não entendi. Ah, tá bom. Já vou repetir aqui. Ah, nós temos uma divisão no cristianismo sobre o entendimento do que é apostolado, né? O que significa ser um apóstolo do Senhor? E esse entendimento, ele tem a ver com o fato de que quando os evangelhos mencionam os 12 escolhidos,
os evangelhos fazem questão de dizer que estes eram os apóstolos, estes eram os que foram chamados apóstolos. Então existe na igreja, né, no cristianismo contemporâneo, uma divergência. E essa divergência, em geral, ela existe principalmente entre os que são reformados e os que são renovados, ou seja, entre aqueles que são aquilo que chamamos de tradicionais e os que chamamos de avivados. Na teologia reformada, em geral, o termo apóstolo, ele é vinculado exclusivamente a estas pessoas que viveram neste período, que acompanharam o ministério de Jesus Cristo do princípio ao fim, entre eles Matias, o substituto de Judas Iscariotes, né, que ali no livro de Atos está escrito como foi o processo de substituição, está lá no primeiro capítulo do livro de Atos, mas também acrescidos a estes, um outro apóstolo, que foi o apóstolo Paulo, que foi chamado pelo próprio Cristo através de uma revelação de Jesus, né, de uma aparição de Jesus, enquanto o apóstolo Paulo estava no caminho de Damasco, e estas pessoas do contexto inicial, inaugural da igreja primitiva teriam sido os únicos que poderiam utilizar a expressão apóstolo para definirem o seu próprio ministério. Então, na teologia reformada, ou seja, teologia mais tradicional, é isso o que se define como apostolado. Aqueles 12 primeiros e o apóstolo Paulo acrescido a estes, né? Porque o próprio Cristo o chamou diretamente ali naquela visão. Na teologia renovada, né, que é a teologia avivada, e aí está o contexto, né, daqueles que são das igrejas históricas que passaram pelo movimento de renovação, né, e também os pentecostais e os neopentecostais. Neste outro lado, entende-se que a expressão apóstolo, né, o ministério do apostolado, ele não se refere exclusivamente àqueles 12 que estavam lá e ao apóstolo Paulo, aqueles 12 primeiros discípulos selecionados por Jesus para uma missão específica que Jesus atribui a eles, porque havia outros discípulos ali no contexto, mas esses 12 foram separados dos demais, né? Entende-se na teologia renovada que estes 12 são os primeiros, mas que há outros também que podem usar a expressão apóstolo e que o ministério do apostolado segue até os dias de hoje. Quando nós lemos Efésios, e ali no livro de Efésios são mencionados os 5 principais ministérios, né? Em 1 Coríntios se mencionam também outros ministérios, lá no capítulo 12, mas quando você tem aquela separação ali em Efésios, que se fala dos apóstolos, se fala dos evangelistas, dos profetas, pastores e dos mestres, né? Estes 5, o apóstolo está mencionado ali. Então se interpreta em geral que estes ministérios são os ministérios com os quais o Senhor trabalhará a igreja em qualquer tempo, e não apenas naquele tempo inicial, né, do cristianismo primitivo. Então é importante só vocês saberem sobre essas divergências que existem na interpretação. Isso explica algumas coisas, né, sobre as diferenças entre reformados e renovados. Nós aqui não vamos abordar essa polêmica, porque nós vamos falar aqui mais fazer uma interpretação das escrituras aqui no Evangelho segundo João, então nós não vamos ter aqui a leitura, né, das epístolas para trazermos essas interpretações. É só importante que vocês saibam que existem essas divergências interpretativas entre os grupos mais tradicionais e os grupos mais avivados, ok? Ou, falando numa linguagem mais técnica, digamos assim, entre os reformados e os renovados. Vejo que Rose também levanta a mão. Rô, fique à vontade para falar. Então, sim, A paz do Senhor, Rô. e hoje em dia, como que as igrejas tratam essa, como se fosse um cargo, né, forte, eles consideram as igrejas, Rô, eu não estou estrangeiras? Eu acho que nós estamos com algum problema com o seu microfone. Sou só eu?
Vocês conseguiram entender o que a Rose falou? Para mim tá como se fosse assim, Não, abafado. Não, né? Tá aparecendo, isso, Rô, não. muito abafada a sua fala. Vê se você consegue dar uma mexida no microfone. Tá me ouvindo agora? Está chiado, mas estamos ouvindo um pouco melhor. É uma travada no andamento. Mas dá para te entender agora. Tá chiado, mas dá para te entender. Ah, se você quiser mandar também por escrito no nosso chat, eu leio aqui e respondo, pode ser? Continua, Daniel. Não, agora tá perfeito. Agora está perfeito, conseguimos te ouvir. Tá bom que tá. Eu quero saber assim, hoje em dia, as igrejas, o que que elas acham dessa palavra, desse cargo, né, apóstolo? Perfeito. Então, este uso do o uso do título apóstolo hoje, ele divide, né, diferentes tradições interpretativas. Nos reformados, não se usa a expressão apóstolo hoje, para ninguém que exerce ministério hoje. Então, dentro da tradição reformada, se você falar assim, uma determinada pessoa foi reconhecida ou foi ordenada, né, ou se autodeclarou um apóstolo do Senhor, isso vai ser mal recebido, porque a interpretação reformada sobre o ministério apostólico é que o ministério apostólico ele se encerra na igreja primitiva. Ou seja, o que é a igreja primitiva? Né? São aqueles primeiros 300 anos da igreja, antes de acontecer aquele movimento de liberdade religiosa aos cristãos que foi dada pelo imperador Constantino no século IV depois de Cristo. Então tudo que acontece antes deste momento em que ser cristão passa a ser permitido, e vejam, eu não estou falando ainda do momento mais ao final do século IV em que a igreja católica apostólica romana se torna a igreja oficial do Império Romano. Estou falando de um momento antes, é no mesmo século, também é no século IV, mas é lá na primeira metade do século IV, quando os cristãos, através do Edito de Milão, né, que foi um decreto imperial, passaram a poder se expor livremente como cristãos em Roma. Isso foi uma novidade. Tudo o que acontece antes deste edito é chamado de igreja primitiva. Aí mais para frente acontece um segundo edito que é chamado Edito de Tessalônica. Isso é lá nos anos 80 do século IV depois de Cristo. E aí o Edito de Tessalônica, ele também é um decreto imperial, mas aí ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. As pessoas também se dividem, né, na interpretação sobre o que significou o Edito de Tessalônica. Então, eu vou dizer para vocês que a minha interpretação é: a partir daquele momento, o cristianismo passa por uma grande corrupção. A instituição que é reconhecida socialmente como a responsável pelo cristianismo, ela se torna muito corrupta, porque aí você passa a ter uma mistura entre o que é de César e o que é de Deus. E Jesus diz: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas a parte que é inequívoca e que todo mundo concorda é: antes do Edito de Milão, ou seja, antes de o cristianismo ser autorizado, porque até então o cristianismo não era autorizado, houve momentos, inclusive, em que o cristianismo foi criminalizado do Império Romano, houve momentos em que o Império Romano só não tinha simpatia pelo cristianismo, e houve outros momentos em que o Império Romano criminalizava o cristianismo, com pena capital, inclusive, pena de morte. Houve diferenças entre esses momentos. Eu não vou expô-los aqui, porque não é o objeto da nossa aula. Agora, o que é o objeto da nossa aula? Vocês saberem, apóstolo existia lá naqueles primeiros. Depois do apóstolo Paulo,
que foi no contexto da igreja primitiva, não houve mais apóstolos. Isso é a interpretação reformada. Qual é a interpretação renovada e também as interpretações pentecostal e neopentecostal? É que as pessoas podem sim hoje serem chamadas de apóstolos. Existe diferença, mesmo entre os meios renovado, pentecostal e neopentecostal, sobre se um apóstolo pode ser ordenado ou não. Porque parte dessas tradições interpretativas é de que não, o apóstolo ele não pode ser ordenado porque ele só pode ser chamado diretamente por Cristo. Outros entendem. A ordenação, na verdade, é o ato de reconhecimento público de que eles foram chamados por Cristo. Enfim, é importante vocês saberem que existe isso. Então, usar a expressão apóstolo pode trazer algumas diferenças se vocês são de uma tradição interpretativa e estão com pessoas de outra tradição interpretativa, tá bom? Isso que é importante a gente saber. Vamos lá. Gente, só me digam se eu consegui explicar. Tanto Patrícia quanto Rose, eu consegui explicar para vocês as dúvidas? Deu para esclarecer? Eu sim. Sim. Maravilha. Vamos lá então. No dia seguinte, João, leia-se, João Batista, estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Então, 2 dos discípulos de João Batista, daquela comunidade em que o caminho foi preparado para que viesse o Cristo, se destacam desta comunidade de João Batista e passam a seguir Jesus. Vamos ver a reação de Jesus a este ato deles, né, de fé de segui-lo como Cordeiro de Deus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Então, quase a hora 10ª quer dizer que já era o final da tarde, já eram mais ou menos umas 4 horas da tarde. Por que, Daniel? Como que a gente vê o horário, né, nesse mundo antigo? Em geral, as horas eram contadas a partir do nascer do sol. Então, como se fosse a hora primeira, mais ou menos às 6 horas da manhã, e aí você ia contando as demais horas do dia. Estamos falando sobre a parte do dia, que é a parte iluminada pela luz do sol, ok? Porque a viração de um dia para outro, ou seja, a contagem dos dias do dia 1º, 2º, 3º do mês, não era feita ao nascer do sol, mas sim ao pôr do sol. Então, a viração do dia, passou de um dia para outro dia, do dia 1º para o dia 2º de um determinado mês, é ao pôr-se o sol. Porém, a contagem das horas era feita a partir do horário ali em que você tinha o nascer do sol. Então, quando a gente fala, por exemplo, a 3ª hora do dia, está falando das 9 horas da manhã. Então, às 6 da manhã mais 3 horas, por exemplo. Ok? A 6ª hora está falando mais ou menos do horário do meio-dia. Para nós, essas contagens de horas, elas são não tão importantes, mas elas nos ajudam a compreender, por exemplo, o fenômeno da crucificação. Quando os apóstolos vão falando sobre os horários em que aconteceram as coisas no dia da crucificação, você vê que e não havia um relógio contando horas, né, no mundo hebraico, né, você não tinha isso, você tinha essas impressões de horário. Isso é importante para a gente entender. O tal apóstolo fala isso mais ou menos em tal horário, o outro no outro evangelho fala mais ou menos em tal horário, e aí você consegue entender mais ou menos os horários em que as coisas aconteceram. É um entendimento que ele não é relevante, super relevante para a nossa salvação, né? Do ponto de vista de operação da salvação nas nossas vidas, mas é que é muito bacana compreender como os fatos se deram, né, ao longo do dia da crucificação. Então, lá para o dia da crucificação, essa parte vai ser mais relevante do horário.
E como assim os discípulos, esses dois discípulos que seguiam a João Batista, se convidam para ir à casa de Jesus? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Quero lembrar a vocês também que no mundo antigo, o mestrado, ou seja, na verdade, a cátedra, né, o ensino, todo o ensino, ele era feito muitas vezes por pessoas que tinham trabalhos itinerantes. Você tem isso entre os filósofos gregos também. Então, os filósofos iam circulando e você tinha um séquito de discípulos, né, de aprendizes que iam acompanhando essas pessoas. Não eram todos os profissionais do ensino da época que tinham ministérios itinerantes, mas muitos tinham ministérios itinerantes. Então é comum isso. Eles foram seguir Jesus, e aí onde Jesus iria se abrigar era o lugar onde eles iriam abrigar, porque eles passariam a partir de então de acompanhar Jesus nas suas itinerâncias. Então, só para vocês saberem que isso era comum no mundo antigo, principalmente em se falando daquele que tem uma profissão de cátedra, né? Uma profissão de ensino, ok? Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Ou seja, entre as pessoas chamadas para serem 12 apóstolos, um deles tinha tido origem lá na comunidade de João Batista, a comunidade que preparou o caminho para que viesse o Senhor. Então, André e Simão eram irmãos, era uma dupla de irmãos. Nós sabemos que Simão era filho de Jonas, porque ele é chamado por Jesus em algumas ocasiões de Shimon Bar Yoná, ou seja, Simão Bar Jonas, que na verdade significa Simão, filho de Jonas. Este Bar Yoná, que a gente traduz algumas vezes, se translitera, né, para o português como Bar Jonas. Bar é a expressão que significa filho em aramaico, ok? Então é o Simão, filho de Jonas. Provavelmente, não temos certeza, mas provavelmente André também era filho de Jonas. Então seria André Bar Jonas e Simão Bar Jonas. O nome Pedro foi uma alcunha que Jesus colocou em Simão. Então, o nome dele não era Pedro, mas Jesus o chama de Pedro, dá esta alcunha a ele. Naquele momento em que Simão, ao responder à pergunta de Jesus, e nós já falamos sobre isso nas aulas pregressas, então vou passar bem rapidamente por isso, em que Simão responde a Jesus quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Primeiro Jesus pergunta: quem as pessoas todas que vêm me ouvir falar dizem que eu sou? E aí depois Jesus pergunta: e vocês que são os meus discípulos diretos, né? Entre os discípulos diretos, os 12 chamados de apóstolo. E aí Simão Barjonas toma a frente e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: isso não provém da tua boca, isso é o Espírito Santo que te revelou. E aí Jesus diz a ele, né, a ele, Pedro, representando ali a igreja, ou seja, aqueles que reconhecem quem é Jesus, porque só a igreja reconhece a verdadeira identidade de Jesus. Tu és Pedro, né? Diz que tu és Pedro, que é como se fosse uma rocha colocada sobre outra rocha. O templo, ele tem um fundamento, que é Cristo, e sobre este fundamento é edificado o templo, que somos nós, a igreja, né? Então nós somos rochas edificadas em cima da verdadeira rocha, né, que é Jesus, a rocha que os edificadores rejeitaram, mas que foi colocada por cabeça de esquina por Jeová, o Pai Nosso, né? Que foi colocada por pedra angular, a principal rocha, acima da qual toda a fé deve ser edificada. Aqueles que não cumprem, inclusive, a palavra de Jesus, em uma das suas parábolas, ele diz que são como aquelas pessoas que edificam sobre a areia, né? E, portanto, tem uma edificação instável, que quando vêm as tempestades, rui. Porém, aqueles que ouvem a palavra de Jesus e a cumprem são edificados sobre a rocha, porque, afinal de contas, sermos cristãos e estarmos com o nosso fundamento em Cristo quer dizer
que nós vivemos as coisas da palavra de Deus, porque ele coloca o Espírito dele para nos santificar, né? Para operarmos no nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira, as coisas da Bíblia. André, então, é um dos 12 apóstolos. O André, o irmão de Simão Pedro, ou de Simão Barjonas. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. É importante vocês saberem também que a palavra Messias e a palavra Cristo são sinônimas, ok? É a mesma coisa. Porém, a palavra Messias é de origem hebraica e no grego a palavra é Cristo, ok? É só essa a diferença. Então é Mashiach no hebraico, o original. Mashiach, ok? E no grego é Christus, Christus a pronúncia, Christus. A gente não tem em português este som inicial. A gente pode falar Christus para facilitar, mas o som fonético é de Christus, Christus, ok? Então, são palavras sinônimas. André, e agora já temos também o segundo apóstolo aqui chamado, que é Simão Pedro. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, ou seja, Simão Barjonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A palavra Cefas, na verdade, que é Kefas, né? No original, quer dizer pedra. E aí, romanizada esta palavra, ela fica Petrus, que a gente traduz para o português como pedra, tá bom? Só para vocês saberem como é que chegamos ao nome Pedro. É assim, de Kefas passa-se para Petrus, do romano, que passa para Pedro, que é a nossa maneira de falar em português. Já temos uma dupla de irmãos, então, irmãos que são pescadores, nós sabemos disso pelos outros evangelhos. Marcos, inclusive, explica a maneira como Pedro e André foram chamados nos detalhes, sendo eles pescadores, né? A maneira como, inclusive, Jesus depois fala para eles que vocês serão pescadores de homens, né? Deixem as suas redes, que agora vocês não vão mais pescar peixe, vão pescar homens. Não dá tempo da gente ver tudo isso aqui, mas só relembrando a vocês que é muito relevante nós sabermos que os evangelhos sinóticos falam da chamada pesca maravilhosa, que é este milagre. Nós vamos ver isso lá no final, quando lermos o último capítulo de João. Eu só vou dar um spoiler aqui para vocês. O motivo, por que é importante a gente saber da pesca maravilhosa? Porque o Evangelho segundo João só cita a pesca maravilhosa que acontece depois que Jesus ressuscitou. Então Jesus, ressurrecto, opera um milagre em que os apóstolos estão pescando, não conseguem pescar, e aí ele manda jogar a rede, jogue a rede para tal lado do barco, e então eles conseguem pescar. Mas, se nós só lermos o Evangelho de João, nós não temos o relato completo, o retrato completo para termos a compreensão. Porque nos Evangelhos sinóticos, este é o primeiro milagre que André e que Simão, o seu irmão, observam Jesus praticar no momento em que eles são chamados para serem discípulos de Jesus e que Jesus os convida para serem pescadores de homens. Também eram da comunidade de pescadores outra dupla de irmãos, né? Que eram Tiago e João. E olhem que importante para nossa compreensão depois. Eles viram Jesus operar esta multiplicação, este milagre. No final, quando Jesus aparece para eles na praia, eles inicialmente não reconhecem Jesus, porque Jesus já está ali, né? Glorificado. Então Jesus aparece às vezes de maneiras que as pessoas não o reconhecem, com outras feições, né, com outro semblante. Isso acontece no caminho de Emaús para Cleopas, isso acontece lá na praia, quando os apóstolos voltam a pescar. E ele só percebe que é Jesus, porque quando ele manda jogar a rede para o outro lado para pescar, e eles pescam, eles reconhecem do barco, é Jesus, é ele. E aí Simão se joga do barco, vai para a praia, né? Corre para a praia, e aí eles já percebem
que é Jesus que está ali, e Jesus, inclusive, também, milagrosamente, tinha feito aparecer ali uma fogueira já com peixe. Eles não haviam trazido o peixe para pescar, e já com pão ali colocado na brasa, e Jesus começa a falar com eles sentado ali na praia. Então, é importante a gente lembrar do chamado de André e de João na pesca maravilhosa, né? Sendo a pesca maravilhosa o milagre primeiro que Jesus pratica para as vistas deles, para entendermos lá no final o que Jesus faz. E no final a gente vai ler aqui no Evangelho segundo João, porque só o Evangelho segundo João trata da pescaria maravilhosa de Jesus já ressurrecto. Rose, vi que você levantou a mão, palavra é sua. Quando você falou da escolha, né, de Jesus, sei que com Jesus nada foi aleatório, né? Aconteceu, foi um acaso. Tudo tem uma explicação, né? Tudo tem um motivo. Eu queria saber, assim, dá para saber qual foi o motivo da escolha desses apóstolos? Por que esses apóstolos? Por que essas pessoas? Porque eles eram pescadores? Ou eles eram pobres? Mas tinha outros povos, né? Lá na época, então, por que especificamente Tiago, João, Pedro? Glória a Deus. Glória a Deus. Aliás, é muito interessante essa pergunta, por que eles e por que Judas Iscariotes, né? Inclusive, por que Judas Iscariotes? A primeira coisa, então eu vou falar sobre os 12 não incluindo Judas, mas incluindo Matias, o seu substituto, né? Tem uma palavra que ela é um mistério maravilhoso de Deus para nós, chamada graça. Essa palavra chamada graça, ela é maravilhosa, porque é uma decisão soberana do Senhor. Por que que o Senhor chamou Abraão especificamente? Foi tirar este homem que estava lá na região da Mesopotâmia, lá numa cidade que havia sido uma cidade de um povo chamado Sumérios, né? Veio lá dos Sumérios, que é a região onde também surgiu a Babilônia, né? O Império Babilônico, quando ele virou Império, isso já foi muitos anos depois, mas inicialmente ele provém ali das cidades onde antes se conhecia aquele povo como os Sumérios. Por que que o Senhor escolheu Abraão, né? Por que isso? Isso tudo nós entendemos que são os mistérios da operação do Senhor, da sua salvação. Por que que o Senhor escolheu os descendentes de Abraão, de todos os povos da terra que ele poderia escolher? Qual foi o motivo que ele escolheu aquele específico? E a própria palavra de Deus nos responde: não é porque vocês têm nada de diferente, não é porque vocês têm nada de melhor, isso tudo tem a ver com a misericórdia do Senhor e com a soberania do Senhor. Então o Senhor escolhe e insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos para entendermos os motivos da escolha. Por que será que o Senhor escolheu nós que estamos aqui para manifestar graça sobre nós, para que nós sejamos salvos e, eventualmente, alguns povos da terra, ainda hoje, nunca ouviram falar do Evangelho? São os mistérios da operação da graça divina. E que para termos uma compreensão completa dela, eu acredito que só quando estivermos lá na Nova Canaã, na glória do Senhor. Por que digo isso para vocês? Porque essa passagem que eu falei para vocês, né, que nos assegura que os caminhos deles são os caminhos e juízos deles são insondáveis e inescrutáveis, está lá em Romanos capítulo 11. É o finalzinho. Os últimos versículos de Romanos 11 dizem isso. E nós sabemos que algumas coisas nós só conseguiremos compreender quando estivermos na glória com o Senhor. Daniel, mas onde você tira isso na Bíblia? Isso está lá no famosíssimo texto de 1 Coríntios 13, que é o texto que a gente conhece como o texto do amor, né? O amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada me adiantaria. É esse texto famosíssimo de 1 Coríntios 13. Mas essa é a parte mais inicial do texto. Quando a gente vai lá mais para a parte final do texto, a gente vê que hoje nós enxergamos as coisas como o reflexo de um espelho. E nós precisamos, para interpretar o que isso quer dizer, entender o que era um espelho no mundo antigo. Então, quando o apóstolo Paulo escreve isso aos Coríntios, o que será que os coríntios entendiam que era um espelho? O espelho era um pedaço
de metal usado para dar reflexo, mas ele não é perfeito, porque o metal, não havia processos industriais para trabalhar o metal na antiguidade. Então, o metal, ele nos mostrava um pouco deformados, vocês entendem? A visão não era uma visão clara e perfeita da realidade quando você colocava num espelho. O mesmo vale para os espelhos d'água, né? Porque também as fontes de água eram usadas como espelho, né? Como maneiras de se refletir uma imagem. E também na água, se nós nos olhamos na água, se você se olha, né, na beira de um lago, ou até numa piscina, por exemplo, se você se olha, você não se vê com perfeição. E aí o que o apóstolo Paulo está descrevendo ali é justamente isso, que não se dá para enxergar ainda agora, que ainda estamos aqui no reino de Deus, mas no reino vindo aqui nesta terra, não dá para nós compreendermos e vermos as coisas com perfeição. Nós só compreenderemos em plenitude, só veremos em plenitude da mesma maneira como somos vistos, ele diz isso inclusive, quando estivermos na glória. Então, eu gostaria de saber também do Senhor por que eu fui escolhido. Por que eu fui escolhido para levantar ministério, né? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me escolheu para a salvação? Por que será? Entre tantas pessoas que vivem em São Paulo, onde eu também vivo, por que eu? Por que eu fui escolhido para isso? Graça do Senhor. Não temos como ter a certeza disso. O que temos certeza, porque a interpretação deixa isso claro, é que foram escolhidos 12 homens hebreus, assim como haviam sido escolhidos 12 homens hebreus para serem os patriarcas do povo de Israel, o povo do Antigo Testamento. Então, a, a pedra sempre foi o Senhor, a pedra fundamental sempre foi o Senhor. Mas lá no Antigo Testamento, o Senhor escolheu 12 patriarcas, que eram 12 bisnetos de Abraão. Agora o Senhor também escolhe 12 homens para serem como se fossem os patriarcas, os primeiros fundadores de igrejas, né? Que são estes 12 apóstolos. E quando lemos em Apocalipse, nós vemos lá a importância destes 12, né? Então, lá são mencionados tanto os 12 apóstolos quanto os 12 patriarcas do povo de Israel. É basicamente o Senhor nos mostrando: estou fazendo uma obra nova, vocês vão me reconhecer nesta obra, porque o meu jeito de fazer as coisas é o mesmo, mas é uma nova obra, de uma nova aliança, de um novo testamento. Edileuda, fique à vontade, palavra sua, Edi. Daniel, não há relato que todos os apóstolos foram batizados nas águas, né? Não. Eu não sei se eu estou errado, né? Mas ao momento que eles foram escolhidos e aceitaram de estar com Jesus, eles abandonaram aquela vida anterior e renasceram da vida de Cristo ali. Sim, é verdade. A Bíblia fala expressamente que Jesus não batizava em água, mas que ele chamava os seus apóstolos para batizarem em água. A questão da ordenança do batismo é muito importante. Então, assim, o que significa o batismo, né? Já que nós falamos aqui de batismo, até por conta da abertura do ministério de Jesus, quando Jesus fala assim: agora começo a trabalhar para que se cumpram todas as profecias, né? Então, o ministério messiânico começa a partir deste ato de batismo. E o Senhor, ele nos chama todos a sermos batizados. Então, se tem duas ordenanças que o Novo Testamento nos deixa, que são dois ritos, digamos assim, né, de todas aquelas liturgias do Antigo Testamento, o Senhor as dá todas por cumpridas, né, por exauridas, mas ele deixa duas ordenanças específicas. Eu vou usar o nome ordenança, porque usar o nome sacramento traz também uma possível polêmica, então eu vou fugir do nome sacramento e vou usar o nome ordenança, tá? E essas duas ordenanças que nós temos no Novo Testamento é observarmos a ceia do Senhor. Então, há um memorial chamado ceia que o Senhor fala: fazei isso em memória de mim. Então, esta é uma das coisas que, como cristãos, nós recebemos a ordem de fazermos, a ceia. Outra ordem que recebemos
é a do batismo, que o Senhor disse que todas as pessoas chamadas, elas primeiro a gente deve pregar o evangelho, né, para toda criatura, e nós devemos ensiná-las a cumprir tudo que o Senhor mandou que seja cumprido e batizar todas essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são coisas que o Senhor nos ordena. Agora, o batismo quer dizer que é a partir daquele momento que a pessoa é salva? Não. Não é a partir daquele momento que a pessoa é salva, porque não é o ato do batismo que faz operar em nós a obra expiatória de Cristo. A obra expiatória de Cristo é operada em nós a partir do momento em que cremos. Então, o Senhor deixa claro, tanto na epístola aos Gálatas, né, que ele colocou o apóstolo Paulo para escrever, quanto também na epístola aos Efésios, que também foi o apóstolo Paulo que escreveu. Nessas duas epístolas fica claro que é por meio da fé, nunca por meio de obras. Então, eu não posso fazer o batismo como se fosse esta obra, né, que é o batismo, que é uma coisa que eu faço porque eu já creio. Vocês entendem? Para eu ser salvo. É a fé. É mediante fé que a operação da obra de Cristo se aplica nas nossas vidas. E então o sangue derramado por ele passa a se tornar eficaz especificamente para nós. E a fé só se opera em nós a partir da graça. E graça é ato soberano do Senhor. Conforme falamos aqui, né? Nem sempre conseguimos descrever os porquês da graça do Senhor se manifestar sobre as pessoas sobre quem ela se manifesta, porque insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Mas nós sabemos que a partir da graça nós nos tornamos habilitados a ter fé. E fé é um dom de Deus. Ele é que nos dá este dom, né? Então, ali, quando cremos, podemos ser reputados como justos. Ali somos justificados, quando nós somos habilitados a crer. E quando cremos, nós somos capacitados a entender o juízo, a justiça e o pecado. E é o Espírito de Deus que faz isso em nós. Ou seja, e se eu me converti e por algum motivo não fui batizado e morri? Bom, entendemos que a salvação não se dá pela obra batismo, mas entendemos que ela é importante, porque se Cristo mandou fazê-la, nós devemos fazer. Tudo que Cristo mandou fazer, devemos fazer. Então, das ordenanças de Cristo, podemos separar duas ali, que são claras ordenanças rituais, né? Só são duas rituais. A ceia do Senhor, que é, né, com o pão e o vinho. Aí tem muitas discussões que pode ter. O pão precisa ser pão ázimo? Será que pode ser suco de uva ao invés de vinho? Enfim, essas são outras discussões que eu não vou trazer para cá. Mas essas discussões existem, né? Os elementos da ceia. Como devem ser os elementos da ceia? Isso foi briga, inclusive, entre a separação, o cisma da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Católica Ortodoxa Oriental, se deveu a muitas discussões, entre elas, inclusive, um debate sobre os elementos da ceia. Não nos interessa. O que interessa, não nos interessa aqui discutir isso, digo, né? Discutir os elementos da ceia. Mas nos interessa saber que uma das ordenanças é essa. E a outra ordenança é sermos batizados. Porque nós devemos, todos os cristãos, pregar o evangelho uns aos outros e batizar aqueles que vão vindo. E os próprios apóstolos foram chamados a batizar. E a Bíblia nos diz claramente que eles batizavam as pessoas. Mas, de fato, a salvação, o chamado do Senhor, né, e a entrada no reino não ocorre por nenhuma obra humana. Nem por meio de ceia, nem por meio de batismo e nem por meio de nenhuma outra obra. É por meio da operação da fé. E a fé é dom de Deus para que ninguém se glorie. Isso está nas Escrituras. Vejo que Patrícia levantou a mão. Pati, palavra é sua. Daniel, sobre os discípulos que a Edilosa tocou agora, eu lembrei da nossa leitura agora há pouco mesmo, que os 2 discípulos de João, que andava com ele, eles foram batizados, né? Porque eles viam o João batizar, né? Sim. Muito provavelmente, essa é uma teoria, inclusive. O Senhor chamou André, que era um desses, né?
talvez tenha sido. Então, André, você que já foi batizado, batize também. Porque a Bíblia nos diz que o próprio Jesus não batizava. O que a Bíblia nos diz é que Jesus, o batismo dele é o batismo de fogo. Olha que interessante. João Batista já não tinha falado isso, a gente não leu isso um pouquinho mais para trás aqui no primeiro capítulo de João, que João Batista diz: Eu batizo com água, mas para vocês virá aquele que batiza com fogo, né? Com espírito. E olhem que interessante, Jesus, quando ele aparece ressurrecto, o que ele faz? Ele sopra o Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali com ele, ressurrecto. Então, ele dá a eles o Espírito Santo. E depois, essas pessoas são cheias do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que está lá em Atos, capítulo 2. Então, a recepção do Espírito Santo em todos aqueles que creram em Jesus como Filho de Deus que morreu por nós e ressuscitou, né? Recebem o Espírito, todos aqueles que creem nisso recebem o Espírito, o sopro do Espírito, mas aí nas tradições renovadas, pentecostais e neopentecostais, existe a interpretação que ser cheio do Espírito é outra coisa. Então todos recebem o Espírito, mas encher-se do Espírito tem um outro significado, o significado do batismo do Espírito, né? E também isso é uma polêmica, eu não queria entrar aqui, só quero que você saiba que existem algumas diferenças sobre isso. O que não existe diferença é o mais importante, porque todo mundo entende que a salvação se opera de uma única maneira, não é? Então, todos esses são os cristãos verdadeiros. Aqueles que entendem que a salvação se opera de uma maneira diferente, em geral, são chamados de seitas. Mas todos aqueles que entendem que a operação da salvação ocorre, né, da maneira específica, como a Bíblia descreve, tem uma interpretação ortodoxa em relação a isso, são todos cristãos. E essas diferenças que eu cito aqui para vocês, não é para assustar vocês, nossa, quanta coisa, né? Quanta coisa que tem de diferença, mas porque elas são detalhes, elas são as coisas acessórias. No principal, que é a identidade do Senhor, a nossa identidade, como é que somos chamados, como se opera a salvação, a fé, a graça, o Cristo enquanto Filho de Deus, a divindade dele, a cristologia, nessas coisas nós todos temos a mesma opinião. Todos aqueles que se reconhecem como cristãos, né? O grande problema são aqueles que começam a aplicar outras coisas diferentes dessas que tratam da salvação e da identidade do nosso Deus. Vamos seguir aqui. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Quero relembrar a vocês que nós falamos sobre isso já nas nossas aulas que passaram, né? Que desde Moisés já se preconizava que viria o Cristo. Desde o Gênesis, na verdade, desde o Jardim do Éden, já se falava que viria o Cristo. Então, quando ele diz aquele sobre quem Moisés escreveu, está falando daquele que nasceria da semente da mulher e que pisaria na cabeça da serpente, não é? Está falando daquele a quem Moisés falou lá no final do seu ministério, que viria como Jeová salvação, que significa Yahoshua, que é o nome Josué, né? E que na sua forma reduzida é Yeshua, que significa Jesus, e que seria maior do que Moisés, depois, né, que viria aquele que seria maior do que ele. Os profetas todos falaram sobre ele também, né, que viria esta figura messiânica, este ungido, porque Messias e Cristo significa ungido. Este ungido viria, né? E aí Filipe está aqui dizendo, já sabemos quem ele é. E Filipe achou Natanael. E nós aqui terminamos o primeiro capítulo de João falando sobre estes 4 apóstolos. Então, o capítulo 1 de João só nos apresenta 4 apóstolos. E já falamos sobre todos eles aqui. É André e Simão Barjonas, né? A dupla de irmãos. Filipe e Natanael. Natanael é muito interessante, porque só João chama um destes 12 de Natanael. Olha que interessante. Nenhum dos outros 3 evangelistas chama um dos 12 de Natanael. E aí fica a dúvida para saber quem será, qual dos 12 será que era Natanael. Em geral,
se interpreta, tá? A interpretação majoritária, e assim, é esmagadora, esmagadoramente majoritária, é de que Natanael é a mesma pessoa que Bartolomeu. Porque Bartolomeu, vocês lembram que eu falei para vocês que este prefixo bar, do aramaico, significa filho, né? Bartolomeu é Bartalmi. Bartalmi. Bartalmi significa filho de Talme ou, provavelmente, filho de Ptolomeu. Porque no grego, este nome Ptolomeu, este P do Ptolomeu, este P acontece em muitas palavras, né? Acontece na palavra psicologia, acontece na palavra Ptolomeu, acontece em várias palavras. Este P, ele some na pronúncia. E aí ficaria, ao invés de Barptolme, ficaria Bartalme. Então, como Ptolomeu era um nome muito comum no mundo helenizado, o que é o mundo helenizado? Na primeira aula eu falei para vocês que os romanos, né, dominaram grandes porções da Europa, Ásia e África, né? Tudo aquilo que chamamos de a bacia do Mediterrâneo, ou seja, né, todo o arredor do mar Mediterrâneo, todas as praias do mar Mediterrâneo, seja do lado europeu, do lado africano, do lado asiático, foram dominadas por este império, né? E eles conseguiram unificar também estes povos todos através do domínio do mar Mediterrâneo, que era chamado de Nosso Mar por eles. Então, eles dominaram todas as rotas marítimas ali, e eles dominaram também as estradas e investiram bastante em infraestrutura e também em política pública para proteger essas estradas através de uma expressão chamada Paz Romana, né? Que no original é Pax Romana. Pax Romana, que é a paz romana, essa política de segurança pública. Mas, acima de todas essas coisas, eles fizeram um processo de unificação que permitiu chegarmos à plenitude dos tempos para que o Messias viesse e a palavra fosse espalhada, que é a parte cultural. Os romanos se sobrepuseram aos macedônios, ou, chamando de uma maneira mais simplificada, aos gregos, né? Havia um grande império macedônio, que era o império dos gregos, e os romanos tomaram dos macedônios o poder de todos os territórios que os macedônios tinham, e usaram a cultura dos gregos, dos macedônios, em seu próprio favor. Então, a língua franca, a língua comum, o equivalente ao que é o inglês hoje, na época era a língua dos macedônios, que era uma língua chamada koiné, que era um grego popular. O grego koiné, que é um grego popular. E muitas pessoas passaram a receber nomes comuns dos gregos, começaram a usar expressões comuns dos gregos, começaram a se comunicar na língua dos gregos. E veja só, o Novo Testamento foi escrito em qual língua? Na língua dos gregos, inclusive. Então, este processo é chamado de helenização, este processo de aculturação através das culturas originais ali dos gregos, né? E Ptolomeu é um nome muito comum no mundo antigo grego. Provavelmente, Bartalme, que a gente translitera para o português como Bartolomeu, era filho de Ptolomeu. Então, provavelmente ele era Natanael Bartalme, ou seja, Natanael, filho de Ptolomeu, assim como Simão era Simão Barjonas. Simão, filho de Jonas, ok? Estou dizendo isso para vocês porque vocês vão pegar os outros evangelhos e não verão a expressão Natanael. Então isso quer dizer que esta pessoa chamada Natanael, ela era mais conhecida por outro nome. Mas o apóstolo João, que é o provável autor deste evangelho aqui, do Evangelho segundo João, ou tinha mais intimidade, né, justamente por ter vivido as coisas, e o chamava por um nome talvez mais íntimo, que a maioria das pessoas não conhecia, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Vocês já viram, já que moramos em São Paulo, as pessoas falavam sempre falam do governador Tarcísio, né? Ah, o governador Tarcísio, o governador Tarcísio. Na época do Alckmin, falava do governador Alckmin. Não sei se vocês perceberam que os secretários de Estado que tinham contato com ele não chamavam de Alckmin, chamavam de Geraldo. Mas só quem tinha mais contato com ele que o chamava, né? Por este nome. Em geral, o nome público dele era o nome Alckmin.
não é? Aqui também, provavelmente o nome público pelo qual essa pessoa era conhecida, provavelmente era Bartolomeu, mas o seu nome dos íntimos era Natanael, ou seja, Natanael, filho de Ptolomeu. Ou filho de Talme, também esse é um nome pouco comum, né? Talme, mas poderia ser Bartalme como filho de Talme ou Bartalme como filho de Ptolomeu. Deixa eu te mostrar, na verdade, para vocês, quem eram os 12 apóstolos, só para vocês verem. Vamos relembrar aqui, quem eram os 12 apóstolos? Lá em Mateus, capítulo 10, no comecinho, os 4 primeiros versículos dizem quem eram os 12 apóstolos. Vou ler aqui. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes, ou seja, estes 12 discípulos que recebem um nome especial de apóstolo são: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu. Aqui, ó, acreditamos que Bartolomeu, esse aqui, do versículo 3, é a mesma pessoa que Natanael. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. O Evangelho de Mateus tem essa descrição. O Evangelho de Marcos também tem. Vamos ler lá em Marcos, no capítulo 3, o que está escrito. Marcos capítulo 3, vamos ler ali o versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, olha ele aqui, Bartolomeu, que acreditamos que é a mesma pessoa que Natanael, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E a última lista está no terceiro evangelho, que é o de Lucas. Vamos lá no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, ler a partir do versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A quem também deu o nome de apóstolos. Vou reler aqui para vocês, hein? Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, olha lá o Bartolomeu ali, o provável Natanael, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, ali temos a lista completa. O primeiro capítulo de João só fala destes 4 aqui, sendo que um dos 4 aparece com um nome diferente daquilo que vemos nos 12 apóstolos, 12 evangelhos sinóticos. Então, fica sempre essa curiosidade para saber qual dos 12 era o Natanael. Vamos lá. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Até Jesus, sendo chamado também de filho de José, que seria então, portanto, Yeshua Bar Yosef. Ó, também, Bar Yosef, filho de José. Até o próprio Jesus também recebia, né? Porque não havia sobrenomes, né? Nesse período. Então a gente identificava as pessoas dizendo as famílias dessas pessoas, não é? Então, de quem eles eram filhos? Yeshua Bar Yosef, ou seja, Jesus, filho de José, ou Yeshua Netzri Bar Yosef, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Quero relembrar a vocês que Isaías, no capítulo 9, fala desta terra, a terra da Galileia, que era uma terra que estava ali aflita, não é verdade? Que estaria aflita quando viesse o Senhor. E vejo que os outros homens, né, que eram também hebreus, eles mesmos diminuíam a região da Galileia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vejam só que de maneira escarnecedora de mencionar. E isso certamente também tem a ver com o fato
de que todos esperavam que o Messias viesse de Belém. Porque a gente tem aquela profecia de Miqueias que diz: "E tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és uma das menores de Judá, porque de ti chamarei o guia, né? Que é desde os dias da eternidade", né? Então tinha essa profecia falando que de Belém, Belém Efrata, viria, né, o Messias. Então as pessoas olhavam para a região da Judéia, lá no sul, que é a região onde fica Belém, como a região nobre. Afinal, lá é a região onde fica Jerusalém, lá é a região onde fica Belém. E quando a gente olha para o norte, né, daquilo que chamamos da terra de Israel, é a parte menos nobre. Inclusive, é a parte que primeiro foi é, derrubada pelos assírios e cujo povo que lá morava, né, sumiu no meio do Império Assírio, de um império ímpio, né? Desapareceu. As 10 tribos que lá estavam sumiram. Foram todas engolidas por este outro império. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: "Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo." Olhem que interessante. Natanael olha, recebe a mensagem sobre Jesus, diminuindo-o. Mas Jesus olha para Natanael, engrandecendo-o. Olhem que coisa bonita de se ver, hein? Olhem que interessante. Um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então era um homem justo. Sabemos que Natanael era um homem justo. Disse-lhe Natanael: "De onde me conheces tu?" Jesus respondeu e disse-lhe: "Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira." E aí eu quero trazer para vocês, antes de continuar, em geral no Antigo Testamento, as árvores, elas são citadas num contexto de pecado, principalmente em Jeremias, mas não só em Jeremias, porque o povo de Deus, quando ia colocando o pé para fora, né, da ortodoxia, da boa maneira de se expressar religiosamente, começava a cometer idolatria. E a idolatria era muito comum ser praticada nos bosques e nos altos montes. E se usavam os altares abaixo das árvores, muitas vezes. Além do fato que das árvores era tirada a madeira usada para confeccionar imagens, né, ídolos. E o uso de imagens é condenado na Bíblia inteira, de ponta a ponta, Antigo e Novo Testamento. Não se pode usar imagens como objetos de culto, nem imagens do Senhor. O Senhor também não, ele demandou, ele ordenou que não houvesse o uso de imagem. Inclusive, este é o segundo mandamento dos 10 mandamentos, não é? Do Decálogo, que o povo de Deus não poderia fazer para si imagem alguma de escultura, nem do que é no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nós não adoramos com o uso de imagens. Então, as árvores, em geral, elas são retratadas por conta das práticas religiosas do antigo Oriente Médio, de fazer os seus altares, né, vinculados às árvores, pendurar coisas nas árvores, né, fazer adorações que tinham a ver com o uso das árvores, e também pelo fato de das árvores se tirarem a madeira para fazer as imagens, normalmente é mencionada negativamente a árvore no culto, enquanto objeto, né, enquanto elemento cultual. Porém, quando a gente fala da figueira, especificamente da figueira, a figueira, ela sempre é retratada, tanto a figueira quanto a oliveira, num outro contexto. Primeiro que elas são árvores muito importantes da região, então tanto o uso do figo, né, quanto o uso da azeitona eram muito comuns e muito importantes, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista também cultural, né? Eram alimentos do dia a dia. E queria mencionar para vocês alguns contextos onde a figueira aparece. Vamos lá. Estamos em Oséias, capítulo
9. Eu vou ler dos versículos 8 a 14. Efraim era o vigia com o meu Deus. Efraim, quando está falando de Efraim aqui, está falando do povo de Deus do norte, né? Quando houve a divisão dos dois reinos, o reino do norte ficou conhecido como Reino de Israel ou Reino de Efraim, e o reino do sul ficou conhecido como Reino de Judá, ok? Às vezes, os reinos também eram chamados pelas suas capitais. Então, o reino do norte às vezes era chamado pelo nome da sua capital, que era Samaria, e o reino do sul às vezes era chamado pelo nome da sua capital, que era Jerusalém. Então, aqui estamos falando do reino do norte. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Então está falando que o próprio profeta, que deveria ser o primeiro a pregar a palavra de Deus, ele, na verdade, é um laço de passarinheiro, que é aquela figura, né, usada também no Salmo 91 para falar da figura que derruba as pessoas de Deus. Então, os homens que deveriam ser profetas de Deus eram os primeiros a corromper o povo de Deus. Então, o Senhor está zangado aqui com o que está acontecendo no seu povo. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Olha, Deus que vai praticar a justiça contra aqueles que o abandonaram. Achei a Israel como uvas no deserto. Então, olha como o Senhor encontrou Israel. Como que o Senhor lá no começo chamou a Israel. Agora está corrompida, mas olha como era quando o Senhor chamou. De que maneira o Senhor via a este povo. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Então, aqui a figueira sendo usada num contexto de assim, a fruta da figueira é uma fruta de delícias, né? Que é o figo. No mundo antigo, assim que era vista. E outra comparação usada, imaginem uvas no deserto, imagine num clima difícil, árido, um clima impróprio para a vida, você ter a uva ali à disposição, né? Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Baal Peor era uma entidade, né? O nome Baal representa um falso deus da antiguidade. Aqui está falando dele como Baal Peor, né? Um Baal específico de uma região específica. No catolicismo existe isso também, né? Você tem uma mesma imagem e ela vai sendo cultuada de maneira diferente de acordo com a região. Então você tem, sei lá, uma Nossa Senhora de Fátima, uma Nossa Senhora de Guadalupe, uma Nossa Senhora de Aparecida, né? No mundo antigo também existia isso em relação a essa entidade demoníaca chamada Baal. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar aprazível. Lembrando que Tiro era a cidade capital do povo fenício, que ficava ao noroeste de Israel, às margens do mar Mediterrâneo, né, que era um povo idólatra. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhe darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Então, olhem que coisa triste. O povo se corrompeu e agora o povo vai receber a justiça pela sua corrupção. Mas inicialmente o Senhor os tinha como a fruta temporã da figueira, ou seja, fruta de delícias. Espera aí, gente, eu estou tendo aqui uma dificuldade para conseguir abrir aqui para vocês. Aqui. Vamos ver o que Zacarias fala. Vamos a Zacarias no capítulo 3. Eu vou ler só os versículos 6 a 10. O que Zacarias fala da figueira? E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, aqui está falando do sumo sacerdote Josué, não é Josué o profeta que veio depois de Moisés, ok? Está falando do sumo sacerdote Josué.
Assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Olha lá, profetizando sobre a vinda de Jesus. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor formará desta pedra, pedra única, o Filho de Deus, não é? Que virá em forma humana. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Olha lá a figueira aparecendo ali, debaixo da figueira, que era onde Natanael estava, que o Senhor disse que Natanael estava. Vamos lá. Vamos ver o que Lucas fala sobre a figueira. Lucas, Mateus e Marcos, eles retratam uma cena muito famosa de Jesus amaldiçoando uma figueira. Então Jesus vai lá para colher da figueira o fruto. Olha que interessante. Jesus deseja o fruto da figueira. É importante lembrar disso. Jesus deseja o fruto da figueira. E Jesus vai para a figueira, mas encontra uma figueira que não consegue lhe dar os frutos que ele deseja. E, portanto, Jesus amaldiçoa a figueira. Vejam toda a simbologia que tem aí. Vamos ler essa passagem de maneira bem rápida. E, aliás, antes de lermos esta passagem, está aqui, deixa eu ler aqui essa que eu falei. Espera aí, a gente já volta ali naquela que eu estava, tá? Nós vamos agora a Mateus 21. Primeiro Mateus 21, vamos ler só os versículos 18 a 22. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando aqui, nós estamos só lembrando a vocês na última semana de Jesus, ok? Na semana da crucificação. Aqui é Jesus na semana da crucificação. Isso aqui provavelmente aconteceu na segunda-feira da semana de Páscoa, ok? Segunda-feira da semana de Páscoa. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Olha lá a fé que move montanhas. É daí que sai a expressão fé que move montanhas. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Vamos ver como é que Marcos narra esta mesma história. E Jesus entrou, estamos lá no capítulo 11 de Marcos, a partir do versículo 13. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então aqui foi o dia que Jesus entrou, aquele famoso domingo de Ramos, ok? E no dia seguinte, o que é o dia seguinte? Segunda-feira. Quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração,
Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-las eis. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E agora vamos ler a última passagem que eu quero citar sobre a figueira, que é a famosa passagem de Zaqueu, o publicano, ou seja, o cobrador de impostos. Ele não era qualquer publicano, inclusive, ele era um chefe, então ele tinha um alto cargo. Imaginem que era um homem muito rico. E essa aqui é aquela passagem de Jesus por Jericó. Passagem de Jesus por Jericó que foi marcada por algumas coisas importantes, né? Com aqueles cegos gritando no meio do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia! E aí Jesus cura a cegueira dele, a famosa passagem de Zaqueu. Ela está citada só no Evangelho segundo Lucas, inclusive, então vamos lê-la aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro. O que é sicômoro, gente? O que é isso, sicômoro? Sicômoro é um tipo de figueira, conhecida como figueira brava. Sicômoro é uma figueira, ok? Então, imaginem este homem baixo subindo na figueira brava, né? Está lá em cima da figueira para ter sua visão de Deus. É importante a gente entender o significado dessas coisas. Assim como nós vimos Jesus, que quando o Senhor demandar das suas figueiras seus frutos, que são deliciosos para o Senhor, olhem a simbologia. Quando o Senhor demandar de nós, vou mudar aqui. Quando o Senhor demandar de nós os frutos, nós devemos ter, quando Ele demandar, os frutos para entregar ao Senhor. Porque o mais importante é dar frutos no tempo do Senhor. Lembra do primeiro salmo que diz que os justos serão como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que ao seu tempo dá o seu fruto, não é? E o tempo certo de dar fruto é no tempo do Senhor. Aqui temos uma outra simbologia. Este homem sobe em cima do sicômoro, ou seja, em cima da figueira, para ver passar Deus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Esse homem se converteu. O homem que subiu na figueira se converteu. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, os judeus que estavam corrompidos foram aqueles a quem Jesus veio anunciar a salvação, para a partir deles chamar todas as famílias da terra. Vamos terminar aqui a leitura de João e vamos terminar a nossa aula. João capítulo 1 acaba aqui. Então, Jesus disse que viu a Natanael debaixo da figueira.
Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, olha só, Natanael ficou impressionado porque Jesus falou que o viu debaixo da figueira. Nós vemos aqui que a figueira é um lugar, né? Pode ser uma fonte de bênçãos, né? A figueira, um símbolo de fruto de bênçãos. Nós sabemos o que Natanael estava fazendo na figueira? Nós não sabemos. Mas sabemos que Natanael estava lá em um momento fazendo algo que só Deus poderia saber. Entendem? Debaixo da figueira. Natanael poderia eventualmente ter enterrado alguém ali, e no momento de amargura em que ele clamou ao Senhor e que só o Senhor poderia saber. Natanael poderia estar estudando as Escrituras ali. Natanael podia estar no momento de oração pedindo sinal para o Senhor. O que Natanael estava fazendo, nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele estava debaixo da figueira e só Deus poderia saber. E ele entendeu que quando Jesus falou que o viu debaixo da figueira, ele falou: é um sinal de Deus. O sinal está respondido. Agora, tem como a gente dizer o que exatamente ele estava fazendo? Não tem, ok? Porque as escrituras não falam exatamente o que Natanael estava fazendo. E aí Jesus, veja só, Jesus engrandeceu a este homem, enquanto este homem diminuiu a Jesus quando soube que Jesus morava em Nazaré, né? Que Jesus tinha crescido na cidade de Nazaré. E aí, agora, ele primeiro chegou com soberba e depois ele reconheceu. Falou, realmente, este deve ser o Filho de Deus, o Rei de Israel que é esperado. Qual é a importância de falarmos, de ele ter falado, na verdade, que era o Filho de Deus que é esperado? É que o Rei de Israel era tratado como Filho de Deus. Então, isso é um ponto muito importante. O que acontece com o povo de Deus? O povo de Deus é tratado por Deus como um filho. Quando o Senhor tira o povo do Egito, o Senhor tira, dando a Israel, a este povo, aos descendentes de Jacó, aos descendentes de Israel, né? Dá o tratamento de filhos. E eles, depois que chegam à Terra Prometida, na conclusão do período dos juízes, eles decidem que eles não querem mais viver sob lideranças patriarcais. Eles querem ter um rei como os demais povos. E então o Senhor fala: Bom, antes eu tratava todos vocês, então agora vocês querem que eu tenha um representante de vocês para tratar? E aí a figura de filhos foi destinada aos reis. Então o rei era tratado como um filho pelo Senhor, ok? E este é um processo que diz muito sobre o coração de Israel, porque veja, quem é que sendo filho prefere ser súdito? Quem é que, sendo filho, prefere ser servo? Mas Israel preferiu ser súdito. Israel preferiu ser servo. Então, quando ele diz que é o Filho de Deus, que é o Rei de Israel, ele está reconhecendo que é o Messias que estava ali. Porque este ungido, este Messias, este Cristo, ele seria uma figura de realeza, isso era uma certeza. Ele seria descendente da linhagem dos reis, que é a linhagem de Davi. Jesus, inclusive, é chamado de filho de Davi. Quando o cego, inclusive, de Jericó grita Jesus, filho de Davi. Não é? Vamos ver aqui, só quero mostrar para vocês o porquê que isso é importante, essa coisa de dizer que Jesus é filho de Deus, por que essa expressão ela é tão significativa. Nós vamos ler pedacinhos curtinhos, vou lembrar a vocês aqui o episódio de Moisés sendo chamado. Moisés estava lá na terra de Midian, que cremos nós, falamos na primeira aula, né, que provavelmente fica lá na Península Arábica e não na Península do Sinai, né, que é aquilo que hoje a gente conhece como Península do Sinai, não seria o lugar, isso teria sido lá na Península, aquilo que conhecemos hoje como Península Arábica.
arábica, né? Então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro. Jetro era o sumo sacerdote de Midian. E disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Então ele foi lá pedir a bênção para o sogro, né, o pai da Zípora, que é a mulher de Moisés, com quem ele se casou na terra de Midian, que era o sumo sacerdote, Jetro, sumo sacerdote de lá, e ele foi abençoado. Lembrando aqui que já tinha acontecido, né, a visão de Moisés do próprio Senhor ali na sarça ardente. Essa aqui é a sucessão de eventos, né, depois da sarça ardente. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que te tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor. O que o Senhor diz? Israel é meu filho, meu primogênito, ou seja, é o filho mais velho. Quem é o filho mais novo? A igreja. Primogênitos são os judeus, é o povo de Israel. Nós somos os últimos, os caçulas, né? E o unigênito, o único que verdadeiramente nasceu de Deus, nós vimos aqui na abertura do Evangelho de João. É o próprio Jesus. Então, Jesus é o unigênito. Mas os adotivos são o primogênito, que foi a casa de Israel, e depois o caçula, que é a igreja. Seguindo, pulando lá para 2 Samuel já, para 2 Samuel, né, o segundo livro de Samuel, vamos lá no capítulo 7, vamos ver aqui, ó. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir, aqui é o profeta Natã falando com o rei Davi, ok? O rei Davi já estava no trono, era rei já aqui neste momento, e o profeta Natã estava falando para ele. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Quem que foi o filho de Davi? Salomão. E o que Salomão fez? Edificou uma casa ao nome do Senhor. E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Também existe aqui uma tipologia, porque está falando de Salomão como um tipo, mas quem é que de fato edificou uma casa ao nome de Jeová para sempre? Foi Jesus, não foi? Foi Jesus. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos dos homens. Olha só que maravilha ser tratado como filho pelo Senhor. Salomão seria corrigido e não abandonado, porque o Senhor diz que quando ele deixa de corrigir, acabou. Aliás, no próprio Antigo Testamento diz o Senhor, né? Para que os corrigirei, se ainda mais me aborrecerão depois de eu os corrigir? Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Ou seja, o Senhor cumpriu depois dessa profecia. Vocês lembram que quando houve a divisão do reino de Israel e do reino de Judá, o Senhor disse que ele não havia permitido que isso acontecesse no período do próprio rei Salomão, que foi quem pecou e trouxe idolatria para dentro de Israel no final, né, do seu reinado. O Senhor não deixou isso acontecer lá, porque ele disse, por amor de Davi. Porque qual foi a promessa do Senhor para Davi? Que a benignidade do Senhor não se apartaria do rei Salomão. A benignidade do Senhor se apartou do rei Saul, que foi quem veio antes do rei Davi, não é? E ele ele morreu, ele perdeu a unção do Senhor, porque o próprio profeta Samuel disse para ele: o Senhor está decepcionado contigo, né? Ele decaiu da graça, né? E ele acabou morrendo, sendo ferido em batalha, e Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, assumiu o trono em seu lugar. E agora, a promessa de Deus, através do profeta Natã, para o rei Davi, era que o filho de Davi edificaria o templo, e de fato edificou. O templo de Salomão foi edificado por Salomão, filho de Davi.
e que a benignidade do Senhor não se apartaria dele, mesmo que ele fizesse o mal e precisasse ser corrigido com açoite de filhos dos homens, o Senhor não apartaria dele a benignidade. Teria tratamento de filho, e filho é corrigido, né? Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre, conforme todas essas palavras, conforme a toda esta visão. Assim falou Natã, que o tratamento do rei seria o tratamento de filho, mesmo que errasse. O que Isaías, andando mais um pouquinho para frente, o que Isaías fala sobre a filiação de Deus? Visão de Isaías, então, é a abertura da profecia de Isaías, tá? É a abertura do livro, capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. E vamos ler por último o que Jeremias tem a dizer sobre essa questão da filiação. Vamos ler em Jeremias 3 e em Jeremias 31, pequenos pedacinhos. Jeremias capítulo 3, versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Ó o quê? Filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma família, e vos levarei a Sião, e dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Está falando do tempo dos pastores, do tempo da igreja. É uma profecia sobre a nova aliança. Jeremias é quem mais fala da nova aliança. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos? E te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse: tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. E Jesus nos autorizou a chamar o próprio pai dele de Pai Nosso que estais nos céus. Último trecho de hoje, também no livro de Jeremias, mas agora no capítulo 31. Vamos lá ao versículo 18 e seguintes. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade, ou seja, falta de juízo. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. É coisa de pai, né? Corrige amando. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei
dele, diz o Senhor. Então, por que eu estou mencionando isso aqui para vocês? Porque o tratamento de filho era dado ao povo de Deus, e a partir do momento em que o povo estabelece, e o Senhor anui, que o povo estabeleça figuras reais, né? O próprio Senhor manda que Saul seja ungido, depois que Davi seja ungido, e a linhagem continua até o cativeiro babilônico, né? Que é quando os reis de fato podem exercer os papéis de reis. Depois a gente tem a linhagem real sendo controlada, né, pelos registros de Israel, né, lá na Judéia, mas não havia mais reis da descendência de Davi empossados no trono, né, exercendo autoridade. Inclusive, quero lembrar para vocês que o rei Herodes não era da linhagem davídica. Ele não era da linhagem de Judá, então ele era um rei que não poderia, segundo a Bíblia, ser rei, ok? Mas Natanael reconhece Jesus como o Messias. E quando o reconhece como Messias, o reconhece como figura de autoridade real, ou seja, filho de Deus e rei de Israel. E para nós concluirmos, quero só lembrar a vocês que esta imagem que é dada aqui por Jesus, que assim, você creu só porque eu falei que você estava debaixo da figueira, deixa eu te falar o que você vai ver a partir de agora. A partir de agora você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está referenciando a escada de Jacó. Quando Jacó foge do seu irmão Esaú, da terra de Israel, vai para o leste, fica lá abrigado, casa-se com Raquel e Leia, né, lá. Enquanto ele está a caminho da terra do leste, ele passa, né, pela cidade de Luz. E a cidade de Luz é renomeada por Jacó quando acontece o episódio da escada de Jacó. Porque Jacó fala: Uau, aqui é o lugar onde Deus se manifestou. E aí, aquele lugar que antes era chamado de Luz passou a ser conhecido como Casa de Deus. E como é Casa de Deus em hebraico? Bet-El. Bet-El. Betel. Betel é o nome do lugar chamado Betel. Este lugar ficou conhecido como Betel, que significa casa de Deus. Mas até este episódio da escada de Jacó era conhecido como Luz. Mas o que foi que aconteceu ali naquele lugar para receber um novo nome? Enquanto Jacó estava fugindo, ele parou para dormir ali no meio do caminho, na sua viagem, né, na sua peregrinação, colocou umas pedras para servir de travesseiro e dormiu. E ele teve um sonho com Deus lá no alto e uma escada que descia de Deus até a terra, com anjos subindo e descendo, e o Senhor se manifestou a ele. Quando ele acordou, ele se deu conta de que não foi só um sonho, foi uma verdadeira revelação, e ele montou um altar ali naquele lugar. E o que Jesus está referenciando, isso está lá no livro de Gênesis, se eu não me engano é capítulo 26, deixa eu ver aqui já para poder deixar para vocês. Depois vocês leem, tá? Eu não vou, a gente não vai ler aqui porque a gente não tem tempo. Acho que é no 26. Não, deve ser bem antes. Não é 26. É 28. Achei que era Gênesis 26, é Gênesis 28. E aí vocês olham aqui a passagem. A partir do versículo 10, então Gênesis 28, a partir do versículo 10, tá? Depois vocês leiam, eu não vou conseguir ler aqui com vocês por causa do tempo, só relembrando a vocês que esta é a passagem em que Deus fala com ele e que ele acorda depois e usa as pedras com as quais ele dormiu ali, como se fosse travesseiro, para edificar um altar ao Senhor, porque ele olha a escada e o Senhor falando com ele lá de cima, né? E, na verdade, o Senhor renova
com Jacó, a aliança que tinha feito com o seu pai Isaque, que já era uma renovação da aliança que o Senhor tinha feito com o avô de Jacó, que era Abraão, né? Então é a aliança abraâmica sendo renovada e, de fato, a partir dos 12 filhos de Jacó, o Senhor estabelece as 12 tribos, que são a base para o povo de Judá, assim como os 12 apóstolos são a base para a igreja, sempre edificados sobre a verdadeira rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por acaso, alguém tem dúvida? Esta foi a nossa aula de hoje e esgotamos o capítulo 1 do Evangelho de João. Alguém tem dúvida? Não? Maravilha! Vamos orar para terminar então. Senhor Jesus, glórias te damos ao nosso Deus que se manifesta, Senhor, com os teus anjos subindo e descendo também sobre a tua igreja. Obrigado porque o Senhor fez de nós templos quando nos convertemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela manifestação da tua graça sobre as nossas vidas, porque sem a tua graça não poderíamos crer. A fé é dom que vem do Senhor, e a partir da tua manifestação da graça podemos nos converter dos nossos maus caminhos, ajustar, endireitar os nossos maus caminhos, conforme João Batista havia anunciado. E conforme já antes de João Batista, Malaquias havia anunciado que aconteceria, e conforme antes de Malaquias, Isaías já havia anunciado que aconteceria, pois foi o teu Espírito que anunciou, nós temos os nossos caminhos endireitados para que o Senhor possa vir sobre nós. E venha mesmo, Senhor. Venha o Senhor sobre nós. Nos conecte ao céu. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós, nos conectando como a escada de Jacó ao céu. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por este primeiro capítulo que esgotamos hoje nesta aula. Como é bom estudar a tua palavra, como a tua palavra é complexa, como a tua palavra é completa, como a tua palavra é cheia de sabedoria, de ciência, de inteligência. Obrigado, Senhor, por nos tornar não apenas mais cultos, pois o que queremos é não apenas sermos mais cultos e versados nas tuas escrituras, por uma necessidade ou um desejo de intelectualidade. Mas o que nós queremos da tua palavra é sermos mais preparados para vivermos essas coisas. Essa foi a nossa oração de abertura e a nossa oração de encerramento aqui desta aula. Ajude-nos a viver estas coisas, Senhor, reconhecendo nós em nossos corações que o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel, aquele que conectou a terra ao céu. Obrigado, sempre em nome de Jesus. Amém.